Boa noite a todos. Boa noite. Boa aula para nós todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.
uma a doutrina, mas todos nós, dentro da humanidade, caminhando rumo, cada um, tenhamos a certeza que cada um fazendo a sua parte de obra. Obras pode ser, em alguns momentos, apenas sociais, obras relacionadas à religião, obras relacionadas à própria humanidade, como todos nós, as pequenas coisas. Quando nós criamos um amigo, quando temos uma página para alguém, quando indicamos um bom livro para outra pessoa, essas obras terão uma recompensa imediatamente. Portanto, não esperemos, façamos. Estejamos munidos das ferramentas, do investimento, em especial dos conhecimentos, para fazermos o nosso melhor. Em especial, para vivermos uma vida melhor, mais digna, mais fraterna, dentro da comunidade. Exatamente. Exatamente. Através de reencarnações e reencarnações. E nós sabemos que uma só é muito pouco para tirar. Não, vai dar, se Deus. Não. Então, nós vamos agradecendo a Deus, a bênção da vida, a oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome de Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos em conjunto, em harmonia com esses amigos espirituais responsáveis por essa sala de estudo, pelos nossos mentores, nossos anjos guardiões, aqueles companheiros que estudam junto conosco. Nós vamos agradecendo por tudo que recebemos, por todo amparo, sustentação, por tantos estímulos que temos, que têm chegado até nós, para que sejamos espíritos mais confiantes na misericórdia do Pai Criador
E agradecidos, nós vamos dizendo a prece que Jesus nos ensinou, rogando que essa prece possa chegar até o Pai Criador em agradecimento e retornar em bênçãos a todos nós, aos nossos companheiros que não estão conosco, mas onde eles estiverem, que eles recebam essa energia valorosa de fortalecimento, coragem, fé e esperança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nós vamos então entoando o nosso hino do Aprendizes do Evangelho. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir, dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir, dessa glória deste mundo. És a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho redentor. Então, nós vamos, em nome de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, iniciando a nossa aula de hoje, envolvendo a Silvia, que fará o direcionamento das leituras, e já envolvendo em muito amor e carinho a Florinda, para que ela traga para nós tudo que ela preparou e que Jesus possa iluminar a sua mente, seu coração, para que nós possamos compartilhar dessas informações importantes da aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos agradecendo a Deus por estarmos todos juntos, com saúde, e que possamos fazer as leituras dessa noite. Vamos envolver a Sara em muito amor e luz, que ela fará a leitura do sinal verde, temas importunos. Temas importunos: doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcio,
notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceitos raciais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários deprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas. Certamente não existem assuntos indignos da palavra, e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação, mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Bom, é muito apropriado, né, aos dias de hoje, todos esses temas aí, né, que é o que mais acontece, né, o que mais a gente está vendo por aí, que nós fazemos, né, não estou me redimindo disso, né, e somos especialistas nesses temas, né, e que, assim, peço muito para que os benfeitores, né, tenham paciência conosco e nos orientem no caminho reto, para que nós não, né, possamos parar um pouco com esses temas, né. Que lição rica para nós, né, Sara? Puxão de orelha a todos nós, né? Acho que a Sara travou. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, gente, quanto a essa lição? Ninguém? Então, vamos para a questão 466 do Livro dos Espíritos, que é referente à religião dos espíritos na hora da crise, que quem vai ler é a Rita. Essa pergunta ela é um pouquinho extensa, então eu só vou ler o principal, tá? Para não tomar muito tempo da aula da Florinha. Lição 466. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão 466? Então, vocês podem ver que o bem e o mal está conosco. É tão fácil praticar o bem, né? Por que a gente teima, às vezes, não vamos dizer o mal, mas a falta do bem? Vamos fazer o possível para nos ajustarmos e fazermos parte dessa evolução. Então, vamos envolver a Rita em muito amor e muita luz, que ela fará por nós a leitura Religião dos Espíritos na hora da crise. Na hora da crise. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra.
Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede o Cristo: levanta-te e anda. Diz o mundo: faze o que desejas. Pede o Cristo: não peques mais. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo: ama os teus inimigos. Diz o mundo: renega os que te incomodem. Pede o Cristo: ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse. Pede o Cristo: ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo: fere a quem te fere. Pede o Cristo: perdoa sempre. Diz o mundo: descansa e goza. Pede o Cristo: avança enquanto tens luz. Diz o mundo: censura como quiseres. Pede o Cristo: não condenes. Diz o mundo: não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo: serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo: aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo: ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo: acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo: provavelmente nesta noite pedirão tua alma, e o que amontoaste para quem será? Obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se, de algum modo, à coisa vista. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos-á rumo certo. Bom, o que eu entendi aqui é que a gente tem influência, né, dos espíritos, tanto bons quanto os maus. E os maus querem interferir que a gente pratique o mal, vamos dizer assim. E o bem, ao contrário. Então, é aquela luta interna que a gente que tem que escolher quem a gente vai escutar, né? E por isso que a gente tem que estar sempre em afinidade com o bem. Porque disso depende, né? Os nossos pensamentos, o que a gente vai atrair e o que a gente vai escolher seguir. Obrigada, Rita. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ninguém mais? Então vamos envolver a Florinda em muito amor, luz, paz, e que ela seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. A palavra é com você, Florinda. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Muito Nós bem. vamos iniciar a nossa aula de hoje, a 16ª aula, ainda do capítulo de penas e alegrias terrenas, né? Penas e gozos terrenos. E vai falar de diversos assuntos que nós conhecemos bem. Já passamos por esses assuntos todos que nós vamos falar aqui, muitas e muitas vezes, nessa encarnação e em outras. Para quem quiser acompanhar pelo Livro dos Espíritos, ou depois ler também com calma, né? São as questões 937 até 957. São 20 questões que falam da nossa vida. Daí que eu vou pôr aqui. Já apareceu para vocês? Ainda não. Não? Não. Me avisa quando chegar, então. Tá certo.
Você clicou em compartilhar, Flor? Sherry, né? Em inglês é Sherry. É isso. Agora foi, né? Tá chegando, provavelmente. Florinda, iniciou Isso, pronto. Pronto, enfim. O Sherry aí chegou. É isso. Aí, então, o assunto de hoje vai falar sobre decepções, ingratidão, quebra de afeições, uniões antipáticas. São assuntos que mexem com o nosso coração, mexem com o nosso estado de espírito, porque nós provocamos muitas decepções, recebemos muitas decepções também. E toda decepção, ela traz uma amargura para a nossa vida, uma fonte de sofrimentos para todos nós. Mas nós devemos lembrar sempre que aquele que nos provoca decepções são dignos também da nossa lástima, porque eles não estão sabendo o mal que estão fazendo para eles mesmos, né? Porque quem provoca uma decepção, quem provoca um tormento na vida do outro, irá recolher o fruto dessa sua ação. Assim também nós, se nós provocamos decepções na vida das pessoas, também amanhã ou depois iremos recolher esse fruto da nossa ação. Então, muitas vezes, as decepções que nós estamos sofrendo na vida atual, elas nada mais são do que resgate que nós estamos, ou provações que nós estamos pagando em vista de outros erros que nós fizemos, e não só em vidas passadas, mas nessa vida também. Então, os amigos infiéis, as pessoas que provocam mágoas, elas nos servem de alavanca para o progresso, porque aí é que nós iremos testar o quanto nós somos resilientes, o quanto nós estamos ainda, ou então o quanto nós estamos ainda apegados ao egoísmo, à nossa maneira, às vezes até restrita de enxergar, né? Então, depende do que nós estamos fazendo da nossa vida, nós vamos lidar ou não com essa situação da decepção. Todo aquele que emprega o egoísmo nos seus relacionamentos, eles também sofrerão, pela lei de ação e reação, a ação também de um egoísmo para a sua vida. Então, as decepções, elas nada mais são do que alavancas para o nosso progresso. Que nós possamos aprender a enfrentar as decepções sem perder o equilíbrio espiritual. Porque a nossa vida aqui na Terra é feita de provas e expiações. É feito de dificuldades, também de alegrias. Mas as alegrias a gente lida bem com elas, mas as tristezas e as amarguras e as experiências não tão positivas, geralmente nós não sabemos lidar com essa situação. Então, lá na pergunta 937, o Kardec pergunta, e os espíritos esclarecem que aquela pessoa egoísta, ela sofrerá da mesma forma o que está provocando em outras pessoas. Junto com as decepções, junto com as dificuldades, né, que nós enfrentamos na vida, nós vamos encontrar também a ingratidão. Acho que não tem coisa mais difícil para a gente lidar do que um sentimento de ingratidão, porque você se dedica a uma pessoa, ou a alguém, ou a uma situação, você faz o seu melhor, e as pessoas não reconhecem, e muito menos agradecem. E às vezes vem aquela famosa frase, né? Você fez porque você quis e eu não pedi nada. Então, acho que é uma coisa que machuca o nosso coração, e o nosso espírito fica, nós como espíritos ficamos também magoados, né? Decepcionados, magoados com a ingratidão que nós recebemos. A pessoa que provoca a ingratidão para a gente, ou que demonstra a ingratidão, ela também está sendo vítima do seu próprio egoísmo. E nós, quando a gente recebe uma ingratidão,
é a oportunidade também, essa bendita alavanca de progresso que nós temos, de demonstrar se estamos aptos a persistir no bem, a receber a ingratidão, mas sem odiar a pessoa ou sem desejar o mal para a pessoa. E muitas vezes, pela ingratidão, a gente bate o pé na rebeldia e fala, vou te devolver na mesma moeda. Então, é um ato, muitas vezes, que nós encaramos como uma vingança, né? A gente acaba saindo da situação desejando, praticando, às vezes só deseja, mas muitas vezes nós partimos mesmo para vingança. E aí a gente vai e desfaz tudo que foi feito e ainda se vinga da pessoa. Então, é uma grande oportunidade que nós temos de testar os nossos conhecimentos evangélicos, porque mais do que Jesus, que recebeu tanta ingratidão das pessoas que ele curou, às vezes as pessoas que saudaram ele na entrada de Jerusalém, estavam 2 dias depois pedindo a sua crucificação. Aquelas pessoas que receberam ensinamentos, curas, desobsessões e tantas outras lições de amor que Jesus trouxe, tratou Jesus com a maior ingratidão do mundo. Nem por isso Jesus se decepcionou. Ele manteve o seu padrão mental. Aí vocês vão dizer para mim, mas Jesus é Jesus, e eu ainda estou muito longe dele. Mas ele é o exemplo que nós devemos seguir. A gente faz o que dá conta de fazer. Mas o esforço que nós fazemos diante daquele que nos trata com ingratidão, daquele que nos trata, às vezes, com indiferença, que nos causam decepções, mal-estar no coração, e quase sempre a gente se desequilibra espiritualmente. E essa ingratidão, ela não é só dentro da nossa casa, é em qualquer estágio dos relacionamentos que nós temos. A gente recebe ingratidão no ambiente de trabalho, num grupo social que nós frequentamos, e às vezes até dentro da casa espírita também, porque não é porque nós estamos dentro de uma casa espírita que nós somos perfeitos. Às vezes as pessoas nos magoam, muitas vezes, e nós também fazemos isso. Então vamos lembrar sempre da questão 938 do Livro do Espírito, que ninguém é perfeito. E se hoje nós sentimos a mágoa, a decepção, a ingratidão no nosso coração, nós também provocamos muitas vezes isso. Na nossa infância, na nossa adolescência, a gente foi muito ingrato com os pais também, né? Na rebeldia própria da nossa idade, a gente manifestou ingratidão, decepcionamos os nossos pais com atos de imaturidade mesmo, né? Então, qual é a nossa posição, como que a gente vai se colocar mentalmente? Lembrando que tudo que nós recebemos não pode jamais endurecer o nosso coração. Que tudo que nós recebemos de ruim ou de maldade tem que passar pela nossa vida e seguir, e nós mantermos o nosso padrão vibratório. É difícil? Muito difícil. Mas nós temos que tentar. Nós temos que conviver pacificamente com as pessoas, procurando perdoar, procurando não levar adiante, aumentar o nível de desequilíbrio que existe naquela pessoa, e a gente, se nós dermos uma invigilância, nós vamos cair no mesmo padrão vibratório da ingratidão. Quebra de afeições. Quantas vezes nós passamos por isso, né? Quantas vezes nós precisamos romper relacionamentos, às vezes entre até familiares, parentes, vizinhos, às vezes até no ambiente de trabalho. Entre familiares, então, a gente vê casos, por exemplo, de pais e filhos que não se falam há anos, irmãos que não estreitaram nunca mais o relacionamento, às vezes por causa de bobeira, por causa de bobagem, por causa de pequenas questões que o egoísmo e o orgulho e a nossa vaidade não permitiu que nós procurássemos levar adiante um meio de voltar com essas afeições. Então, lá na questão 938, os espíritos também nos explicam para que nós, se ocorreu uma quebra de afeição, um afastamento, um mal-entendido, para a gente não se afligir em primeiro lugar.
Mas, para a gente considerar esse episódio que nós estamos passando, um meio também de progresso, de elevação, acima dessa ingratidão, acima dessa antipatia que ficou, da falta de compreensão, tanto de um lado quanto do outro, porque quando há um desentendimento, a quebra de afeições aí, nesse caso, seriam os desentendimentos, os mal entendidos. Então, é procurar resolver logo, porque quanto mais tempo a gente deixar passar, mais difícil é. Às vezes, uma frase mal colocada, a pessoa se ofende e no auge do orgulho, da vaidade, não só para os outros, mas nós mesmos, né? A gente tem que aplicar tudo isso para a nossa vida. Né? Quando a gente fala, a gente está falando do outro, mas nós também estamos, né? A gente fecha a cara e procura não estabelecer mais relacionamento com a pessoa só porque a pessoa fez um comentário, às vezes, que nós não gostamos, ou fez uma ofensa, ou então fez uma crítica. É muito comum isso, né? Então, a gente não tem ódio àquela pessoa, mas também fala, também não quero mais saber. Então, ela que fique na posição dela e eu fico na minha, porque ela me ofendeu, né? Ou então fez uma crítica, às vezes coisas bobas, gente, coisas do dia a dia, roupa, ou então, às vezes, antigamente era muito comum, né? As pessoas elogiarem as outras porque elas eram gordas, né? Então, a pessoa ser mais cheinha significava que ela tinha uma vida boa, que era sinônimo de riqueza, porque você podia comprar bastante comida e tal. Então, eu me lembro muito, né? Que eu cheguei no interior para conhecer a sogra da minha irmã, eu fiquei muito ofendida com ela, mas depois eu levei em conta e dei até risada. Porque ela falou para mim, ai, você é linda, você é gordinha. E era uma senhorinha, tadinha, né? Isso faz muitos anos atrás, né? Ai, você é gordinha. Então, para ela, era um elogio, mas eu falei, como assim, né? Sou gordinha. Eu era bem era e sou ainda, né? Meio cheinha, sempre fui, né? Meio cheinha e tal. Para ela, aquilo era um elogio. Ela estava dizendo que eu tinha uma boa saúde, né? Que a pessoa mais antiga era a, a não a obesidade, mas você ser mais gordinho significava que você comia bem, você tinha bom apetite, que você estava bem na vida, porque você se alimentava muito bem e tinha variedade de comida e tal. Então, para ela, aquilo foi o maior elogio que ela fez, né? E E você não é gordinha, Florinda, você não é gordinha. Agora, mas na pandemia eu fiz uma dietinha. Mas eu sempre tive a tendência, né, Rita, se eu não me policiar, eu vou ganhando uns quilinhos aí. Então, assim, na época eu era mais nova, tudo, então, para ela foi um elogio. Para mim, que eu vivia fazendo dieta, não sei o que, eu achei, poxa, tanta coisa para ela falar, podia ter falado da minha roupa, do meu cabelo, não sei o que, ela me chamou de gordinha. Então, seria o caso da pessoa, lógico que eu não me ofendi, porque ela era uma senhorinha e tal, né? Mas é um exemplo, né? Mas muitas vezes a intenção da pessoa não é te ofender, mas ela acaba fazendo tipo uma agressividade, que não foi o caso da senhorinha ali, mas a pessoa às vezes vai elogiar e acaba ofendendo, criticando, e a outra pessoa recebe aquilo pelo orgulho e pela vaidade como uma crítica, e não fecha a cara, não fala mais com a pessoa, ou então, o pior ainda, procura rebater. E aí fala, se ela falou isso, eu também vou falar uma coisa para ofender essa pessoa também. E vai aí, mundo afora, as agressões. E quanto mais depressa nós consertarmos os maus entendimentos e as nossas mazelas, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa fala, porque às vezes nós falamos as coisas sem pensar e depois que falou, não tem mais jeito, né? Você já ofendeu, você já magoou, e aí por mais que você peça desculpas, diga que não foi a sua intenção, já está feito a ofensa, a crítica. Então, procurar, na medida do possível, eliminar.
E olha, e quanto mais a gente fala, né? Já dizia um sábio, quanto mais a gente fala, mais a gente erra. Então, procurar ficar meio que na nossa mesmo, né? Sem emitir tantas opiniões, porque às vezes a gente quer agradar e fala, acaba não sendo tão feliz, né? E principalmente nas reuniões familiares, né? Os famosos almoços de domingo, Natal, Ano Novo, sempre dá encrenca, porque você acaba falando demais, ou então pessoas que você não vê há mais tempo, vai fazer um elogio, o famoso, nossa, você envelheceu, qualquer coisa assim. As pessoas se ofendem com isso, né? E acabam ficando magoadas. E às vezes até quebram realmente o relacionamento por bobagens, né? Então vamos procurar evitar, né? Falar demais, emitir a nossa opinião e procurar ser o mais neutro possível. Você não precisa falar, elogiar a pessoa na parte pessoal da pessoa. Ah, que bom que você está aqui, quanto tempo a gente não se via, tal. E ficar o mais neutro possível, porque você pode fazer um comentário, se a pessoa envelheceu, engordou, emagreceu, tá, cabelo pintado no cabelo, e por aí afora, né? E acaba até metendo pés pelas mãos e ofendendo as pessoas. E os relacionamentos vão ficando minados, né? Ambiente de trabalho também é uma coisa muito delicada. A gente, nos nossos ambientes de trabalho, nós temos que ser os mais neutros possíveis. Não levar tanto para a parte pessoal. A gente pode ter amizade, claro, né? Mas o mais neutro possível. A gente tem que aprender a se blindar um pouco para que as pessoas não ultrapassem de lá para cá e nem a gente ultrapasse daqui para lá. O que quer dizer isso? Respeitar os limites. A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do meu próximo. E o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, muito cuidado nessa hora, porque às vezes a gente ultrapassa o limite, né? Aí vem também uma questão que nós temos dentro da nossa casa, dos relacionamentos, que são as uniões antipáticas. Quando a gente fala em união antipática, não significa que a pessoa tem uma verdadeira ojeriza pela outra, uma verdadeira rejeição pela outra, não. Mas são aquelas uniões, pode ser essas também, mas são aquelas uniões que você está sempre procurando agradar a pessoa e a pessoa não se acerta com você, quanto mais você fala, mais a pessoa procura te rejeitar e vice-versa também, de nós para outra e da outra para a gente. Então, muitas vezes, esses espíritos, eles vieram para o nosso círculo de relacionamentos para um reajuste, porque nós tivemos algum conflito em vidas passadas. E onde que estão essas pessoas que nós prejudicamos em outras vidas, causamos sofrimento, fizemos alguma coisa que não agradou muito? Geralmente estão dentro da nossa casa. A união antipática, ela não é feita lá do dono do supermercado. Ela vai estar dentro da nossa casa. E também nos nossos ambientes mais próximos, né? O nosso trabalho, a nossa convivência, num grupo social mais restrito, é aí que estão os nossos afins e os nossos não tão afins. E quando nós recebemos e convivemos com uma pessoa que nos traz uma certa antipatia, uma rejeição, é aí que a gente tem que procurar consertar e eliminar essa aresta que tem ali no meio, né? Essa ponta que impede a fluidez do relacionamento e do sentimento entre as pessoas. Todas as uniões com pessoas que não são afins, elas são reajuste para nós. E as afeições, lógico, é muito mais fácil da gente conviver, né? Elas são sempre duradouras para nós, porque nós temos afinidades. Agora, nós podemos ter também afeições que elas não são tão duradouras ou tão... Embora a gente tenha uma atração, uma afinidade, elas não são eternas, vamos dizer assim, né? Elas são mais perecíveis. Por quê?
está relacionada mais ao nosso corpo. Então, geralmente, nos relacionamentos sentimentais, né, nos casamentos, nas uniões. Então, o que que acontece aí? Há muito da atração física entre as pessoas. E você pode estabelecer um relacionamento com uma pessoa com base simplesmente na atração física, na atração sexual, no relacionamento sexual. E o relacionamento de alma, de afinidade, ele é mais perene, porque ele é verdadeiro. A atração vinculada à união sexual ou ao corpo físico, ela acaba com o tempo se esvaindo, porque acabam a atração, acaba a sensação, tudo isso, então ela acaba ficando um relacionamento não tão duradouro como um relacionamento de alma. É difícil a gente, às vezes, diferenciar, né? Uma coisa de outra. Muitas vezes, você tem atração, mas tem afinidade também. Você está num relacionamento que você tem atração pela pessoa, mas o gênio, a condição de você conviver com essa pessoa é muito difícil. Também é uma aprovação para todos nós, é um reajuste, né? A falta de simpatia que nós temos entre nós, entre as pessoas, entre os relacionamentos, seja entre cônjuges, seja entre familiares, amigos, quando nós não temos afinidades e simpatias, são motivos de muito sofrimento para nós. Porque a gente tem que lidar com aquilo que faz mal. E a falta de afinidade com uma pessoa, ela traz um certo mal-estar espiritual. Então, é difícil nós convivermos num relacionamento assim. Por isso que o relacionamento só na base da atração física não funciona. Ele acaba se esvaindo por si só, porque a gente não vive só de atração sexual ou só de relacionamento sexual. Um casamento, por exemplo, ele é feito no dia a dia. Então, se você não tiver uma certa afinidade com a pessoa, mas aí eu tenho um resgate e eu atraí para dentro do meu lar, ou eu construí um lar com uma pessoa que eu não tenho afinidade com essa pessoa. A gente tem incompatibilidade de gênero, não é assim? Então, são os motivos dos divórcios, né? Incompatibilidade de gênero. Então, qual vai ser o nosso proceder? Fazer o máximo que nós conseguimos para nos relacionarmos bem com a pessoa. Claro que se aquela pessoa nos traz sofrimento e às vezes até perigo físico, né? Tumultua o lar, acaba com as finanças do lar, é um direito nosso extinguir esse relacionamento. É um direito nosso. Quantos casos nós temos assim, né? Que a pessoa às vezes é viciada em álcool, em drogas, e acaba botando em risco toda a segurança da família. Principalmente as drogas, né? Eu conheço vários casos que a pessoa afundou as finanças da família, a família perdeu a casa por conta dos traficantes e o relacionamento acabou, bom, enfim. Então, nada mais justo do que você realmente se separar dessa pessoa, porque ela não correspondeu. E como que fica, então, o nosso relacionamento? Aí é uma coisa que nós vamos ver o que houve realmente, porque todo relacionamento, ele tem um ciclo. Pode ser também que você tinha essa experiência para passar com essa pessoa só aqueles anos. E aí foi um motivo de força maior de você ter eliminado esse relacionamento. Então, nós não vamos julgar nunca. Vamos fazer o que está dentro das nossas possibilidades. E Deus irá ver o nosso esforço. Se de tudo não teve jeito, vamos botar a saúde mental dos filhos e da família em primeiro lugar. E aí, depois, o fim do relacionamento, às vezes, é um fim do ciclo mesmo, né? Muitos casos a gente tem isso, né? E as uniões antipáticas, então, eu dei um exemplo mais drástico, mas muitos dos relacionamentos, eles podem ser salvos, né, quando eles estão deteriorados, por um esforço das pessoas.
né? Que às vezes a nossa imaturidade, quase sempre, às vezes não, quase sempre, a imaturidade tanto do homem quanto da mulher, ela é tão gritante, e a gente está vendo ali que bastaria os dois, talvez, amadurecerem um pouco mais, tal, e eles partem direto para o divórcio, e acaba terminando o relacionamento. Quando tem filhos, é muito triste, porque os filhos acabam entrando, às vezes, até na manipulação de um e de outro, mas os outros relacionamentos que virão, às vezes, também, a gente tem 1000 exemplos disso aí, que a gente acompanha no dia a dia aí das pessoas, que novos cônjuges acabam prejudicando filhos e relacionamentos, enfim. Nós temos que pensar muito, que às vezes uma união que a gente considera antipática, bastaria um pouco de renúncia da nossa parte. É diferente daquele caso onde um dos cônjuges oferece perigo para o outro, né? O perigo da desestabilidade econômica, da desestabilização dos sentimentos das pessoas, perigo para os filhos, mau exemplo para os filhos, inclusive, né? Então, é a obrigação daquele que está mais lúcido procurar manter a família imune a isso. E é diferente desse outro caso, que as pessoas têm orgulho e vaidade, não toleram nada, não perdoam nada, não consertam o relacionamento, não conversam, não dialogam, não se estruturam. É muito triste você ver uma família se extinguir, às vezes por bobagem, porque não sentaram para conversar, não fizeram a famosa DR, né? Que tem que ser feita sempre, você tem que estar sempre pondo os pontos convergentes e divergentes para tentar se entender. Então, toda união antipática, ela tem uma finalidade de progresso para nós, e que nós possamos aplicar o evangelho nisso, né? Tudo bem na parte A das nossas decepções e ingratidão e as perdas de afeições e tudo mais, né? Agora, a parte B também, olha, tão atual esse assunto, né? A preocupação com a morte, desgosto pela vida e o suicídio. Todos nós temos um certo medinho de morrer, né? Não diria um medo, mas uma preocupação com a nossa morte, não é? Até porque nós estamos vivos aqui, a gente tem um fator que é muito preponderante para o sucesso da nossa reencarnação, que é o instinto de conservação. Então, esse instinto de conservação faz com que você lute pela vida. E uma das maneiras de você lutar pela vida é evitar a morte, não é? Então, a preocupação com a morte, ela faz parte do nosso instinto de conservação. Então, é uma preocupação saudável, vamos dizer assim, porque como a gente tem um instinto de conservação, você sabe o que é bom para você, você luta se você está doente, buscando a saúde, você se preocupa com o seu bem-estar. Muitas pessoas não têm, talvez, essa conscientização tão nítida, né? E acabam fazendo coisas que irão se arrepender depois, né? Que são os vícios, os maus hábitos, as coisas mais complicadas, né? Mas a preocupação saudável com a morte é com base no instinto de conservação. Agora, existe uma outra preocupação com a morte que ela não é tão saudável, que é aquele medão que a gente tem, né? Aquela verdadeira recusa até de falar do assunto, né? Quando a gente começa a conversar sobre isso, a pessoa, ai, não vem falando sobre morte, não. Vamos trocar de assunto, que eu não gosto de falar desse assunto, tal. Por que que a gente faz isso? Por 2 motivos. Porque a gente tem medo daquilo que a gente desconhece, e a gente sabe que a gente não é uma criatura muito perfeita, né? Ou nada perfeita. Então, a educação religiosa que nós tivemos anteriormente ao Espiritismo, sempre apregoou que nós iríamos ou para o céu ou para o inferno, eternamente. Daí a gente raciocina assim, para eu ir para o céu, eu tenho que ser muito bonzinho ou muito boazinho. Como eu não sou muito boazinha, eu faço, né, um monte de coisa errada, só me resta o quê? O inferno. Então, fatalmente, quando eu morrer, eu irei para o inferno. Então, eu não quero nem falar do assunto da morte, porque eu sei para onde que eu vou. E é um grande erro nosso, né? Dessa interpretação religiosa que distorce a realidade.
E ela foi usada durante séculos e séculos justamente para isso, né? Para intimidar as pessoas, para manipular as ideias das pessoas, incutir medo nas pessoas, para que as pessoas agissem sempre conforme os interesses religiosos, políticos e etc, etc, das épocas todas, né? E hoje nós trazemos ainda esse ranço. Muitas pessoas, mesmo espíritas, têm medo de morrer porque nós substituímos o céu e o inferno pelo mundos felizes e pelo umbral. Então, a gente de cara sabe que não vai para os mundos felizes, porque deixa muito a desejar. Então, para onde que a gente vai? Para o umbral. Aí tem várias classificações que a gente inventou aí, né? Umbral alto, umbral médio, baixo umbral. Então, a gente já sabe que vai cair no baixo umbral mesmo, porque a gente é meio complicado aí, né? Também isso aí é o quê, gente? Uma falta de esclarecimentos, porque nós não podemos confundir a transição da morte, ou seja, quando nós morremos, desencarnamos, a morte do corpo físico, ela possibilita a desencarnação do espírito, mas nem sempre a morte do corpo físico desencarna o espírito. Deu para entender? O espírito, às vezes, fica preso à matéria, pelo apego, pela falta de conhecimento, pela falta de... às vezes até por medo, né? Então, quando ele é desencarnado, aí ele vai, se liberta e procura, de acordo com a vida que ele viveu, né? Ele vai cair num padrão vibratório condizente com o que ele tem. Então, desencarnar é diferente de morrer. Morrer o corpo é quando extingue toda a vida material no corpo. Desencarnar é quando você se liberta realmente. Embora os laços, né, do perispírito são cortados, você ainda muitas vezes fica apegado à matéria. Então, essa preocupação com a morte, ela leva também a uma espécie de uma perturbação para a pessoa. Então, nós não podemos confundir essa perturbação, que para algumas pessoas dura algumas horas, outras, né, do próprio desencargo, outras duram até anos, né, décadas, com a nossa estadia no umbral. Não significa que quando você desencarnar, você vai cair no umbral, não é isso. Você vai passar por um período de... quando a gente fala perturbação, gente, não tem nada a ver com o espírito obsessor tal. Seria uma adaptação. Vamos trocar a palavra da perturbação por readaptação. Então, toda readaptação, ela causa um certo sofrimento, um certo cuidado com nosso, né? Então, quando nós desencarnarmos, nós iremos passar algumas horas, alguns dias de adaptação. Ou então dormindo, tal, não significa que nós vamos parar no umbral. Então, as pessoas confundem a desencarnação com a estadia no umbral. Se nós estamos vivendo dentro dos padrões do Evangelho, não precisa ser aquele, né, perfeito, mas nós fazemos um esforço para sermos o melhor possível a cada dia, nós não iremos cair num padrão vibratório tão baixo. Nós iremos ter algumas horas aí de readaptação à vida espiritual, mas estaremos, se Deus quiser, numa colônia, né? Num hospital, sendo amparados, porque vai da nossa sintonia mental. O que é o umbral? É uma criação mental. O dia que todas aquelas pessoas que estão no umbral ali melhorarem o seu padrão mental, vai desaparecer o umbral. Então, aquelas pessoas deixam de ter aquele umbral, porque elas foram salvas ou resgatadas, e o umbral muda de lugar, vamos dizer assim, né? Quem leu Obreiros da Vida Eterna vê direitinho isso, né? Que a casa transitória passou lá o tal do fogo purificador, destruiu todas as emanações mentais. Quem precisou e quem estava em condição foi resgatado, e quem não tinha mais condição, né, acabou fugindo para outro lugar, ou seja, aquele fogo limpou todo aquele ambiente, os que estavam em condições foram resgatados, os que não tinham condição fugiram para outro lugar. Cadê o umbral daquele lugar? A casa transitória levantou o voo e foi embora. Leiam esse capítulo
obreiros da vida eterna. O umbral desapareceu daquele lugar. Para onde foi aquele umbral? Sumiu porque as pessoas saíram de lá. E o que aconteceu com aquelas pessoas que não estavam em condições de serem resgatados? Foram para outro lugar, ou seja, formaram um umbral alternativo. O plano B, formaram outro umbral num outro local, porque eles ficaram juntos ali. E os que estavam em condições se recuperaram, foram atendidos, tal. Cada um foi dentro das suas condições, né? Então, gente, nós não podemos confundir o estágio da desencarnação, da pequena perturbação que a gente tem, que a gente não vai mais falar perturbação, pequena adaptação, com a estadia no umbral, porque nós temos um padrão vibratório baixo. Lógico, se nós formos rebeldes, intransigentes, cruéis, apegados ao mal, apegados à matéria, nós iremos ser atraídos por pessoas, por locais onde tem pessoas com o mesmo padrão vibratório desse aí. Então, o que a gente tem que fazer? Educar o pensamento, educar o nosso conhecimento mesmo, do para que o desconhecido passe a ser conhecido. Então, porque é tudo também fruto do que, gente? Da nossa ignorância com relação ao que ocorre na pátria espiritual, no mundo espiritual. Não vai acontecer nada, nós simplesmente iremos passar pelo processo da desencarnação, e se Deus quiser estaremos amparados, tal. E se der alguma coisa errada que nós baixamos o nosso padrão vibratório, vamos pedir ajuda a Deus imediatamente. O que aconteceu com o André Luiz no nosso lar? Quando ele lembrou de fazer uma oração, ele foi resgatado. Então, vamos lembrar sempre, vamos ter o hábito. Aconteceu com o André Luiz, porque ele não tinha o hábito de oração. Vamos ter o hábito da oração, de sintonizarmos com Deus, de estarmos sempre procurando fazer o melhor da nossa vida. Nós não teremos preocupação de forma alguma com a morte. Nada irá nos perturbar. Nós passaremos, reviveremos a experiência, porque cada um de nós que está encarnado aqui na Terra já morreu muitas vezes. Então, esse assunto não é totalmente ignorado por nós. Nós podemos não lembrar, mas a gente já passou muito... Nós temos essas experiências arquivadas na nossa memória, no nosso corpo mental, que fica lá no nosso espírito. O corpo mental é onde nós armazenamos toda a nossa memória, todas as experiências. O André Luiz explica isso muito bem. Então, está tudo direitinho as experiências lá. Nós passamos muitas vezes pela morte, então não há por que se preocupar. Vamos preocupar com a nossa vida, sim, com o jeito como nós vivemos, como nós estamos lidando com as pessoas, o que nós estamos provocando de desentendimento entre as pessoas, ou de entendimento entre as pessoas. Então, o instinto de conservação, ele é uma lei natural, nós já aprendemos isso, né, em aulas passadas aí, sobre a lei de conservação. Essa lei natural, ela faz parte da natureza do nosso mundo aqui, do nosso mundo espiritual, do nosso mundo corporal, e a vida no corpo físico, ela é extremamente necessária ao aperfeiçoamento do nosso espírito. Então, a experiência que nós temos aqui na Terra, a experiência é extremamente benéfica para o nosso espírito. Mas não significa que nós iremos viver eternamente aqui. Um dia nós iremos sair desse corpo, né? Até porque o corpo é feito de matéria, e matéria é o quê, gente? Degradada, né? Ela vai se extinguindo com o tempo, né? Mas, às vezes, nós temos também muitas experiências desagradáveis como espíritos encarnados. E descuidamos do cultivo das necessidades do nosso espírito, porque o nosso espírito tem muitas necessidades. Assim como o corpo tem, o nosso espírito também tem. Assim como nós alimentamos o nosso corpo, nós alimentaremos o nosso espírito também. E, às vezes, nós descuidamos dessa alimentação do espírito, pela falta de preces, pela falta de reflexões, pela prática do bem, e nós vamos nos tornando pessoas indiferentes a tudo. E nós vamos vendo a vida com olhos negativos. E vamos ficando pessimistas, infelizes, e aí a gente vai se julgando merecedor de frequentar o inferno, né?
que nós já explicamos isso, né? A gente vai achando que a vida aqui é tão ruim, mas que se nós não formos pessoas, geralmente a gente não é pessoas, não somos pessoas boas ainda, né? Então restou o quê, gente? O inferno para nós. E aquilo vai trazendo uma espécie de uma deficiência de espiritualidade para nós. E o apego à matéria revela um conceito de felicidade errônea. Eu só serei feliz aqui na Terra se eu tiver coisas materiais. Então, isso vai provocando também uma falta de espiritualidade. A gente julga as pessoas e acha que a nossa vida ela só é feliz se nós tivermos uma vida material boa. Então, a vida material é importante para o espírito, mas ela não é tudo. Nós somos um espírito que tem um corpo para o progresso, para se manifestar na matéria, mas nós não somos um corpo que tem um espírito, porque o nosso corpo vai morrer. E aquele desconhecido, a falta de fé no futuro, vai fazendo com que a gente fique desgostoso da vida e tenha muita preocupação negativa com a morte. E quando a gente fala em preocupação com a morte, você pode saber tudo sobre vida espiritual. Tudo. Você aprendeu tudo, leu todos os livros, mas não interiorizou aquilo. Que o conhecimento intelectual, ele não é nível de progresso. O progresso moral, que vai fazer a diferença para o nosso espírito, é quando nós aplicamos tudo aquilo que nós estudamos, aprendemos, estamos entendendo, buscando, em vivências para a nossa vida. Então, está lá na questão 941. Conhecimento intelectual não significa progresso moral. Então, o que vai fazer com que nós saibamos lidar com a nossa vida aqui na Terra e com a possibilidade da morte, para que a gente não fique uma pessoa pessimista ou desgostosa da vida, é a aplicação de tudo que nós aprendemos, mesmo nas lições dos espíritos, para a nossa vida. Posso saber tudo sobre perispírito, tudo sobre umbral, tudo sobre vivência aqui na Terra, mas se eu não aplicar os conceitos da minha vida para melhorar isso, de nada vai adiantar. E o desgosto acaba gerando o quê, então? Um desgosto pela vida, porque você vai vendo que as coisas materiais não te levam a nada, que você não é uma pessoa boa, consequentemente, porque nós ainda somos a terceira ordem de espíritos, espíritos imperfeitos, cheio de mazelas, cheio de defeitos, extremamente apegados à matéria, e não buscamos o progresso espiritual, não buscamos a fé em Deus, não buscamos trabalhar em favor do próximo, vai fazendo o quê? Com que a gente fique desgostoso da vida. Muitas das depressões que a gente vê aí, justamente por falta de perspectiva de vida, sem futuro. Quantas pessoas caem em depressão porque extinguiu um relacionamento, porque está desempregado, teve uma perda financeira muito grande, e por aí afora, né? Perda de entes queridos também, que a gente não sabe lidar com isso, por falta de esclarecimento, por falta de vivência espiritual, por não entender a vida superior. Então, acaba que a gente fica desgostoso da vida, e é um caminho muito perigoso esse, porque ele pode levar a consequências mais graves, né? Então, gente, não estou dizendo aqui que quem tem depressão é por falta de trabalho, não é isso. Mas quanto mais nós ficamos desocupados, a ociosidade, a falta de fé, a falta de esperança no futuro, então está tudo acabado para mim. Não. As atribulações que nós temos, elas são alavancas para o nosso progresso. E outra coisa também que a gente acaba desviando os objetivos da espiritualidade, que é o grande objetivo da nossa reencarnação, é a melhoria espiritual, né? São as necessidades supérfluas que a gente cria para nós. Eu preciso disso, daquilo. E nós não precisamos. Jesus não tinha uma pedra onde encostar a cabeça. Não tinha uma toca. Ele falava, até os animais têm sua toca, e eu não tenho uma pedra onde encostar a cabeça.
Então, necessidades supérfluas faz com que a gente se obrigue a trabalhar cada vez mais, se obrigue a se estressar cada vez mais. Hoje em dia tem aí diversas correntes sobre o minimalismo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O minimalismo é um estilo de vida que você despreza, vamos dizer assim, deixa de amealhar coisas para dentro de casa, coisa, para a sua vida, excesso de coisas dentro de casa. Então, procurem ver depoimentos de pessoas que fazem o minimalismo. Então, nós não precisamos de tantas coisas. Então, eles destralham tudo que está dentro de casa mesmo, porque não tem necessidade. Então, coleção, eu vi um vídeo no YouTube sobre minimalismo, que eu fiquei assim, falei, gente, é de se pensar mesmo, né? Você não precisa ter coleção de caneca, não precisa ter isso, não precisa ter aquilo, porque aquilo, além de acumular as coisas dentro de casa, você gasta muito. E o minimalismo na alimentação também é uma corrente bem moderna, vamos dizer. Não é tão moderna, mas hoje em dia está muito em voga isso, né? Então, você precisa ter, não precisa ter 200 sapatos, né? A gente vê pessoas aí, eu vi depoimentos de artistas que têm 600 pares de sapato. Como assim, né? Não vai, olha, o ano tem 365 dias. Se você tem 600 pares de sapato, você não vai, você vai levar 2 anos para usar todos os sapatos que tem para começar a usar aquele outro outra vez. É um exagero, né? Será que a gente precisa trocar de carro todo ano? Será que a gente precisa ter o excesso de alimentação dentro de casa, o excesso de coisas? Nós não precisamos. Então, nesses depoimentos que eu vi nesses vídeos, até pano de prato, né? A gente tem mania, né? Dona de casa tem mania de pano de prato, né? Não, tenho 3 toalhas. Uma está lavando, é um meio exagero, né? Mas tudo bem. Uma está lavando, outra está usando e outra está de reserva. Lençol, um está usando, tá. Então, essas necessidades supérfluas vão gerando uma condição que você tem que trabalhar muito para se sustentar para isso. Isso eu disse coisas bobas domésticas, mas sem contar as necessidades supérfluas que nós obrigamos a nossa família e nós a termos. Não, o relacionamento social ele só tem que ser se for em tal restaurante assim, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não há quem resista a isso, né? Haja depressão e haja insatisfação. Então, nós podemos e devemos trabalhar muito, que o trabalho e a fé em Deus, elas propiciam o quê, gente? A alegria de viver. O trabalho, nós já estudamos isso também, nas aulas passadas aí, a lei do trabalho é uma necessidade do espírito. O espírito precisa trabalhar, ele tem que trabalhar, mas ele tem que ter o repouso necessário. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Mas você não precisa trabalhar tanto, porque você criou necessidades supérfluas. Você não precisa ser ocioso, mas também você não tem que morrer de tanto trabalhar, para dar conta disso, de trocar de carro, de trocar de casa, de enfeitar a casa, 1000 coisas dentro de casa, tal. Não precisa isso, né? E outra coisa que nós não adaptamos à nossa vida, acho que por excesso de trabalho, talvez, por excesso de obrigações, a gente se esquece do amor, que é o que Deus comanda o universo é através da lei do amor. Lá na questão 943, os Espíritos nos explicam que o amor preenche o vazio da existência. Então, quando você usa o amor e recebe o amor, você está imerso na lei de amor, você não tem desgosto pela vida, você não tem medo da morte, você não se abala com as decepções, com as ingratidões, porque você está imantado pelo sentimento de amor verdadeiro. Então, é o famoso mandamento de Jesus, né? 2 mandamentos somente. Amar a Deus acima de todas as coisas e de todo o seu entendimento e amor ao próximo como a si mesmo. Então, essa lei do amor, ela vai impedir todas essas coisas que nós relatamos aí, que fazem parte das mazelas da nossa vida. Que quando você está fora da lei do amor, você está em profundo desequilíbrio. E aí é o grande perigo do desânimo da vida, do desgosto pela vida, ou de você não saber lidar com as aflições da vida, você acaba caindo no suicídio.
Quantas pessoas não se matam porque ficaram devendo, ou porque a mulher foi embora, ou porque o marido foi embora, ou porque houve uma perda financeira muito grande, e aí a gente não sabe lidar com isso, porque não tem a lei do amor, não tem a lei do trabalho, não tem a lei de conservação dentro do nosso espírito. E a gente comete uma transgressão gravíssima às leis de Deus, porque somente Deus tem o poder de nos dar a vida e nos tirar a vida. E aí as consequências desse ato translocado que a pessoa comete, elas vão estar todinhas relacionadas às causas que nos levou. Então, nós não vamos julgar quem comete suicídio, porque a gente não sabe a causa que levou. E tem os atenuantes também, né? Muitas pessoas ficam preocupadas porque o filho morreu, ou então alguma coisa, um parente próximo, ou alguma pessoa da família se suicidou. Então, tem atenuantes, porque as causas que levaram a pessoa serão levadas em conta pela justiça divina. Então, a gente não pode julgar quem tirou a própria vida, porque você não está dentro da pessoa para saber como ela estava espiritualmente naquele momento, se foi uma influência exterior de uma obsessão, se foi uma dificuldade que a pessoa teve de lidar com a situação de desespero. Então, nós jamais iremos julgar, mas é uma transgressão às leis de Deus. Então, todo suicídio, ele vai ser resgatado um dia, mas nós não podemos esquecer da lei maior de Deus, que é o amor. Então, a lei de amor, ela vai propiciar aquele que cometeu um ato, deslocado num momento difícil da sua vida, a um resgate, muitas vezes, mas ele estará sempre amparado, mesmo que ele seja um suicida, esteja lá num lugar não tão bom, mas ele está sempre amparado, que Deus não desampara ninguém. E nós também não podemos deixar de falar sobre o suicídio involuntário. O que é esse suicídio involuntário? É aquele suicídio que nós cometemos por pequenas ações durante a nossa vida, que não nos tira a vida, mas vai minando a resistência da nossa vida. Então, são os vícios que nós temos, né? Tanto os vícios de drogas, de álcool, de gula, e os vícios relacionados aos defeitos também, que minam o quê, gente? A nossa resistência moral. A inveja, a agressividade, a ira. A pessoa que é irada, não irada no sentido da gíria, né? Que hoje tem uma conotação diferente. A pessoa que tem muita ira, ela acaba destruindo todo o seu sistema nervoso. E é uma forma de suicídio involuntário também. E quando as pessoas chegam no mundo espiritual, elas vão achar um grande desapontamento, que a vida continua e elas estão lá com o problema que elas tinham, mas agora agravado também. Então, todo aquele ato de rebeldia diante da transgressão de uma lei divina foi inútil. Então, por isso que nós temos que vibrar muito pelos suicidas. Vibrar para que Deus possa amparar, não que Deus não consiga amparar isso, mas eles não conseguem perceber o amparo de Deus. Então, vamos vibrar sempre para que essas pessoas não cometam suicídio. Agora nós vamos entrar em setembro, que é o mês amarelo da prevenção do suicídio. É uma tarefa importantíssima que é feita dentro das casas espíritas, dentro das entidades que cuidam de pessoas, porque o CVV, por exemplo, né? A valorização da vida, ela é muito importante. Nós estudamos hoje aí tudo que leva a um desgosto pela vida. E tudo isso nós chegamos à conclusão o quê? Que bastaria um atendimento, bastaria uma reação da pessoa, uma não entrega às dificuldades, bastaria ter uma sintonia um pouquinho melhorada com a espiritualidade, que está sempre nos sustentando, nos abraçando, dando aquela força para que a gente passe pelas provações, mas a gente não consegue receber porque fechou a mente. Então, é um trabalho que o CVV faz de valorização da vida, evitando que a pessoa cometa o suicídio. O suicídio é a consequência do que nós
estudamos aí para trás, desde uma pequena decepção vem vindo, até que culmina num ato mais agressivo, que é tirar a própria vida. Então, leiam, por favor, as questões 941 a 957, que vai falar sobre o suicídio, e todas as questões, desde a 937 até a 957. Tá bom? E agora a nossa parte do Evangelho. Até que hora de janeiro eu posso ir? É 9h30, Flor. 9h30? Então tá bom. Dá tempo, sim. Então a parte do Evangelho vai falar... nós temos esse capítulo, né? A felicidade não é deste mundo. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que a vida aqui na Terra não é nada fácil, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, se é um planeta de provas e expiações, nós estamos sujeitos a provas e expiações. Todas as provas e as expiações, elas são sempre resgate de coisas que nós cometemos em outras vidas. A prova nem sempre é uma expiação, mas uma expiação é sempre uma prova. Então, eu posso ser testado, ser designado uma prova para mim, para ver se eu tenho já tolerância às pessoas. Então, eu treinei, né, na espiritualidade, estudei bastante aí no centro espírita, nas aulas, sobre amor ao próximo, sobre uma porção de conceitos evangélicos. Mas eu estou apta a pôr em prática isso? Então, vem as provações. Vamos ver se a Florinda vai dar conta de enfrentar as decepções, as ingratidões, as quebras de afeições. Muitas vezes nós não passamos nas provas, mas a tentativa é válida. Então, vem novas provas e a gente vai aperfeiçoando. Então, faz parte da nossa vida esses eventos todos. Agora, as expiações já foi feito lá atrás. Então, ela é praticamente obrigado a participar disso, né? Nós somos obrigados a participar da expiação porque já está designado para reparar o que nós fizemos em outras vidas. Então, a expiação, ela às vezes nós sucumbimos também, mas ela é designada justamente para que nós melhoremos. Então, felicidade nós não vamos ter neste nosso planeta, porque embora ele esteja em fase de transição para o mundo de regeneração, nós ainda teremos muito mal na Terra, mesmo no estágio de regeneração. Ele não vai ser tão agressivo como ele é no mundo de provas e expiações, mas ainda haverá muito mal, porque a transição ela é feita lentamente, não vai ser o ano que vem, por exemplo, nem em 2057, que está previsto aí e tal. Então, quer dizer que em 2057 vai acabar o mal na Terra? Não, mas ele terá menos força, mas continuaremos também a ter as provas, as expiações, tudo direitinho, com mais facilidade talvez, mas elas continuarão. Então, felicidade não vai ser nem do mundo de provas e expiações e nem no mundo de regeneração. Tem gente que está achando que o mundo de regeneração vai ser o paraíso na Terra, então não vai precisar mais trabalhar, vai tocar harpa lá na espiritualidade, descansar o tempo inteiro, igual viu lá na viagem, né? Todo mundo saltitando de roupinha branca. Não é isso, gente. O que vai ter, talvez um pouco menos intenso o mal, mas ele ainda vai continuar. Então, nós temos que estar preparados para também fazer a imersão no mundo de regeneração. Então, felicidade não é deste mundo, mas nós podemos dar uma melhorada nisso tudo, né? Não sendo tão apegado às coisas materiais que nós temos, porque elas não são essenciais à nossa felicidade. Ajudam bastante, óbvio, né? Nós temos o conforto, nós temos o bem-estar, nós temos a facilidade, né? De abundância das coisas, que nem a gente não tem tanta coisa assim, mas, por exemplo, nós temos uma alimentação saudável, boa, então a gente não precisa estar aí pedindo na rua comida, ou então comendo mal, come um dia sim, outro não. Mas nós temos uma certa facilidade. Então, é bom ter coisas materiais? Sim. É nossa obrigação cuidar das coisas materiais? Muito. É nossa obrigação cuidar da vida material? Sim. Até os animais fazem isso. O passarinho sai de manhã, vai buscar comidinha para os filhinhos, depois ele cuida do ninho dele,
espalha as coisas que não servem ali, ele faz, e depois ele toma o seu banhinho na areia, ou então na aguinha, já viram, né, os passarinhos? Fazem a revoada lá de atividade física. Tudo isso nós temos que fazer, cuidar da nossa toquinha, do nosso ninho, levar a comidinha para nós e para os nossos dependentes, cuidar da nossa casa, bem ou mal ali, o que dá para fazer a gente faz, e vamos vivendo assim. Então, coisas materiais, elas não são essenciais, elas ajudam, mas não são essenciais à nossa felicidade. E as limitações que nós temos, sejam de ordem física, de ordem material, de ordem espiritual, nós deveremos enfrentá-las com toda a resignação possível, com aceitação, a oração da sabedoria, né? Que eu possa distinguir uma das outras, mudar o que eu posso mudar e aceitar o que não pode ser mudado e diferenciar umas das outras. Então, só o Evangelho vai ser possível, só com o Evangelho vai ser possível nós diferenciarmos essas coisas, só com a vivência do Evangelho, porque não é somente conhecer o Evangelho. Eu posso decorar todas as parábolas, chegar aqui para você e falar versículo tal, não sei o quê, a carta de Paulo, mas se eu não tiver essa vivência evangélica dentro de mim, de nada adiantará. Lembrando sempre que o conhecimento intelectual do Evangelho, ele não é fator de progresso moral. Se nós não fizermos estes conceitos parte da nossa vida. E vamos buscar a consolação para os nossos males, para que a nossa resignação amplie no Evangelho sempre. Na vivência dos ensinamentos de Jesus. Então eu tenho que passar o dia inteiro lendo o Evangelho? Não. Basta que nós nos sintonizemos com Deus. Basta que nós tenhamos um sentimento de gratidão para Deus. Não precisa virar carola, né, que fica lá o dia inteiro rezando, não. Tenha o hábito da oração. De manhã faz um agradecimento, uma louvação a Deus, pedir forças. Depois passa o dia sintonizados no bem, evitando as contendas, né? Evitando as discussões, evitando provocar novos males para o nosso corpo, para o nosso espírito, e ter uma vida relativamente saudável. E procurar sempre a fortaleza da oração. O sofrimento e o desengano são próprios da nossa condição evolutiva. Todas aquelas decepções, as ingratidões, a quebra de afeições, toda aquela essa primeira parte da aula que nós fizemos, são as alavancas de progresso para nós, para todos nós. Então, a dor, ela entra como uma necessidade. O sofrimento, não. A dor, sim. Que ter dor, eu posso ter a dor, mas não preciso sofrer por isso. O sofrimento, ele é de ordem moral. Eu posso ter uma dor imensa, mas eu estou vivendo normalmente, cuidando disso, cuidando daquilo, o sofrimento está longe, a dor está lá. Mas eu estou sem o sofrimento. Dor é necessário, sofrimento não. Sofrimento é a interpretação da dor. E o que é, então, a tal felicidade que a gente busca tanto, né? Nada mais é do que essa fortaleza moral que nós temos que ter. Essa busca de espiritualidade, você se voltar para o seu interior, ela é contrária aos valores desse mundo, a felicidade. Por quê? Porque nós temos um valor errôneo. Eu coloco felicidade nas aquisições materiais. E, às vezes, na própria vida material, no sexo, no poder, e tantas coisas. E isso é tudo passageiro, porque o nosso corpo vai morrer um dia. Embora nós tenhamos instinto de conservação, é tudo necessário, tudo ótimo, nós não temos que ficar apegados a isso, porque vai passar, vai acabar. E ciclos evolutivos são necessários ao desenvolvimento do espírito. Não significa que nós iremos sofrer a vida inteira. Nós temos ciclos, etapas. Ninguém é infeliz o tempo inteiro e ninguém é feliz também o tempo inteiro. Então, eu percebo bem isso aí. Quando vai começando, falo, bom, agora vem um momento ruim. É falta de dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai passar.
Dali uns 2, 3 meses começa a melhorar. Aí encrenca a outra parte. É não sei o que, vai passar também. E assim a gente vai vivendo, buscando sempre perseverar no bem. Porque isso aí tudo faz parte da nossa trajetória de vida. Nós vamos achar essa explicação toda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20. Então, a liçãozinha de casa é ler as questões 937 a 957 e ler o capítulo 5 no item 20, antes de dormir. É isso. Então, que nós tenhamos o Evangelho de Jesus, as explicações do Kardec, através do Livro dos Espíritos. Esses 2 espíritos trouxeram, né, o Kardec desenvolveu tudo que Jesus trouxe, o jeito de sermos felizes, porque dá para ser feliz aqui na Terra, desde que nós tenhamos a dor como alavanca de progresso. Nós podemos ter a dor sem o sofrimento moral. Os animais, por exemplo, eles têm a dor, né? A dor física lá, né? Do sofrimento, da limitação da matéria, mas eles não sofrem, porque eles não têm a dor moral. Então, a dor para o animal, ela funciona como uma alavanca também de progresso. Para o homem também, só que para o homem já é um pouco mais elaborada a dor, porque ela tem um reflexo do espírito. Então, vamos procurar eliminar, não a dor da nossa vida, mas o sofrimento. Podemos ter as maiores dificuldades na vida, mas nós não vamos perder a fé, não vamos parar de trabalhar, e não é só o trabalho material, não. É o trabalho em benefício do próximo, porque quando nós estamos trabalhando no bem, nós estamos melhorando interiormente e aliviando as nossas dores. Quantos depoimentos a gente ouve, né? Ah, depois que eu fui para o centro, eu comecei a trabalhar, agora o centro está fechado, mas a gente tem sempre oportunidades de trabalho no bem. E fazer o bem faz muito bem para nós. Às vezes até uma pequena coisa que você doa para alguém, uma palavra amiga, tal, você sai de lá restaurado. Não é assim que a gente funciona, né? O bem faz bem. Né? A Joana de Ângeles fala isso, né? Quanto mais bem nós fizermos, menos sofrimento nós teremos, embora teremos as dores, porque elas fazem parte. Teremos as decepções, as ingratidões, as quebras de afeições, as uniões antipáticas, né? Porque está tudo lá no passado, tem que resgatar, tem que reparar. Mas até as nossas provas serão mais amenas, mais fáceis de passar. E a gente vai ter, às vezes, até mais sucesso, né? Nessas provas todas. Por quê? Porque nós estamos em sintonia com Cristo. E não vamos ter medo das dores, não vamos ter medo das provações, não vamos ter medo das dificuldades. A gente estava conversando antes da aula aí, ainda teremos muitas dificuldades, não vamos ter medo de Covid, nada de, vamos ter cuidado, isso sim, porque o instinto de conservação faz parte. Mas, nós já tivemos tantas epidemias na Terra, antes dessa, né, na Idade Média, a varíola, 300 anos assolou a Terra. Não quero dizer que o Covid vai ficar 300 anos, pelo amor de Deus. Mas a varíola ficou 300 anos na Terra. Paris foi praticamente destruída quando teve a epidemia de varíola, né? A gente vai achar isso no livro Renúncia, do Emmanuel, né? As pessoas morriam, passavam aqueles carrinhos recolhendo os cadáveres, morria-se de varíola. Alguém ouve falar de varíola aqui? Até 1930, 40, 50, a gente tinha casos de varíola aqui. Aí veio a vacinação, veio as condições todas, né? E nós tivemos uma libertação, não tem mais varíola. A varíola foi extinta, né? Erradicada, estava procurando o termo, foi erradicada. Mas por quê? Nós tomamos as vacinas. O que aconteceu? Para você entrar na escola, não é da época, acho que da maioria de vocês são mais jovens, mas para entrar no primário, a gente tinha que levar o atestado de vacina da varíola. Assim nós eliminamos poliomielite, varíola, sarampo, dengue. Voltou por quê? Porque relaxamos, né? Então, voltou o sarampo, voltou olha, a dengue foi o quê, gente? Descuido, né? Mas nós passaremos por tudo aquilo que nós tivemos que passar. Mas se nós cuidarmos do nosso espírito, nós passaremos com mais tranquilidade.
lógico, né, gente? A nossa obrigação é cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar, temos os cuidados todos que a ciência está recomendando aí, mas não vamos temer Covid. Não vamos temer guerras, nem nada disso. E o que nós tivemos que passar, que possamos passar com resignação e sabedoria, tá bom? Muita paz a todos, então. Se alguém quiser ainda perguntar ou comentar alguma coisa, estou aqui. Vou tirar aqui a apresentação. Se alguém quiser fazer perguntas para a Florinda, é um tema tão estimulante. Aproveitem, queridos. Voltou. Como vai? Nós todos podemos hoje, né, com o que a gente tem com a pandemia, se nós não tomarmos cuidado, pode ser entendido como uma falta de cuidado com a nossa preservação da vida? O que vocês acham? Sim, pode. Isso. Então, a preservação da vida envolve tomada de consciência, né? De que eu sou responsável pelas minhas ações, né? Se eu não usar máscara, se eu não tomar cuidado com as aglomerações, né? Esse é o ponto Voluntário, importante. né? É isso. É um suicídio involuntário. Não é só os vícios de bebida, de drogas. São essas coisas também. Assim como também se a gente comer exagerado e tiver um infarto e morrer, também seremos responsáveis por isso, né? Ou tivemos pensamentos desregrados, muita tristeza, muita coisa. Tudo é um equilíbrio, né, gente? Sempre, né, Djanira? É isso, é isso. Difícil, sim, mas vamos aos poucos, né? E uma coisa importante que a gente estava falando no início, né? Nunca houve tanto bem no planeta Terra como agora. Vários espíritos dizem isso, a Joana de Ângeles traz esse depoimento através do Divaldo Franco. Nunca houve tanto bem no planeta Terra. Cada bairro tem uma instituição que distribui sopa, que distribui marmitex, que distribui cesta básica, alimento, remédio, A nossa união roupinha, assistencial, né? as roupas, não é? Então, é assim, nunca houve tanto bem e nunca houveram tantas criaturas voltadas para a solidariedade, né? Então, lógico que nós temos ainda algumas dificuldades grandiosas a serem superadas, mas já estamos com um caminho bastante percorrido pela nossa trajetória no rumo da nossa própria evolução. A gente agradece muito a Florinda, já que vocês não têm nenhuma questão. Eu tenho algumas, porque no dia a dia, quem não tem as dificuldades, não é? E Não a gente fica que é fácil, né? Nada é fácil. Não é. Nada é fácil. Às vezes a gente fica pensando, Jesus, e agora? Qual é o melhor caminho, né, para resolver essa ou aquela questão? E nada melhor do que uma prece, parar, pensar, pedir ajuda aos amigos espirituais, ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião, para continuarmos a nossa jornada, porque não estamos nunca sem amparo. Como a Florinda falou e lembrou para nós novamente, não é? Nunca estamos sem amparo. Nós acabamos de ler o livro Os Mensageiros, né? Tivemos aí vários exemplos, o André Luiz trazendo para nós lições importantíssimas. Então, nós precisamos manter o nosso ânimo muito fortalecido para superar as dificuldades do dia a dia. Alguém mais quer colocar alguma coisa, queridos? Tudo aprendido? Que maravilha!
Então, nós vamos envolvendo a Silvia em muito amor e carinho, para que ela faça para nós o encerramento da noite, com as vibrações e a prece final. Então, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais da casa, desse grupo de estudos, que com certeza estão conosco, agradecendo todas as inspirações trazidas, agradecendo a Florinda, que com todo o seu amor, todo o seu conhecimento, pôde nos elucidar lindamente. E assim, agradecidos e felizes, vamos pedir a Ana Cláudia que faça as vibrações por nós. Vamos então em um pensamento, vibrar muito amor. Vamos vibrar pelo nosso planeta, vibrar para que haja fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade. Vibrar pelo Brasil, vibrar pela saúde de todos os povos. Vibrar pelos nossos governantes, para que governem com mais responsabilidade, consciência e respeito e amor ao próximo. Vamos também vibrar para que haja saúde, saúde física, saúde espiritual de todas as pessoas. Vibrar pelos lares das pessoas para que não falte o pão material e também o espiritual. Vibrar para que haja mais saúde física, mental e espiritual para todos. Graças a Deus. E assim, agradecidos, vamos aproveitar e vibrarmos por todos aqueles que não puderam estar conosco nessa noite. Que eles perseverem, que voltem às aulas, que Jesus possa abençoá-los onde estiverem e que eles sejam atendidos em todas as suas necessidades. E assim, Senhor, encerrando, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que possamos estar juntos novamente na segunda-feira. E que tenhamos uma semana abençoada. Graças a Deus e graças a Jesus. Desculpa, gente, eu não pedi para alguém se prontificar a prece final, e quando a Ana Cláudia começou a fazer a vibração, eu não quis quebrar essa vibração de amor, essa elevação que nós estávamos. Por isso eu acabei fazendo a prece final. Acho Mas que aí até gostaram. quando ela estava falando, eu falei, gente, a Iris não está aí. Mas aí eu não quis quebrar, né? Mas ninguém ia querer fazer mesmo. Gente, obrigada pela atenção, obrigada a todos, obrigada, Djanira, Silvia, meninas. Obrigada a você, Flor, pela disposição. A gente te ama Obrigada. bastante. Daqui a pouco você volta a ficar conosco. Obrigada. Se Deus quiser. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus, Florinda. Obrigada. Tchau, obrigada. Então, Obrigada. gente, tem o sinal verde para a semana que vem, né? Quem gostaria de fazer o sinal verde? Posso fazer o sinal verde. Edna. Ótimo, Edna. maravilha. Obrigada, Edna. A religião dos espíritos. Eu posso fazer. Obrigada, Ana Cláudia. Vibração. Não precisa todo mundo, um de cada vez. É uma brincadeirinha que a gente sempre repete, mas faz parte do nosso dia a dia.
Olha, lembrar, quando a gente está fazendo, a Florinda acabou de falar, quando a gente está fazendo alguma dessas tarefinhas, né, que a gente chama de tarefinha, né? É um estímulo, porque nós estamos conversando com esses amigos espirituais do plano superior, e eles estão nos dando um balde de energias, de magnetismo positivo, para que nós continuemos fortalecidos cada dia um pouquinho mais. Quem vai fazer, por favor, as vibrações? Quer fazer, Roberta? Pode ser. Pode ser, Roberta? Ótimo! Obrigada, gente. Gente, acho que eu vou botar para a prece final a Iris, porque ela não vem uma semana sim, uma não. Acho que ela vai estar aí a semana que vem, né? Se por acaso ela não vier, a gente tenta trocar, tá bem? Isso. Aí, quando eu colocar no grupo, ela vai ler e eu vejo com ela. bom? Isso, tá ótimo. E eu só queria colocar uma coisinha, que eu não quis interromper a hora que vocês estavam falando. Eu acho que essa pandemia nunca nos mostrou tanto para nós voltarmos para o nosso próximo. Só o fato de nós termos que usar a máscara, o álcool, nos cuidarmos, nós estamos cuidando de nós mesmos e do próximo. A preocupação de ajudar aquele que está passando por dificuldade, porque são tantos em dificuldade, tantos desempregados, tantas pessoas que passaram a morar na rua. Então, existe uma conscientização geral. Eu não acredito que tenha alguém que não esteja conscientizada com isso. É impossível, porque está, assim, escancarado na nossa cara. Verdade. Verdade. Então, Na verdade, acho que assim, o Divaldo diz que é uma oportunidade bendita de nós sermos mais solidários para não sermos solitários, né? À medida que a gente for solidário, nós angariamos pessoas que estão à nossa volta, né? E aí não vamos nos sentir mais solitários, porque à medida que a gente estiver auxiliando, amparando, dando, às vezes, uma palavra de conversinha, atenção, né? Nós vamos nos sentir melhor a cada dia. Com certeza. É o estímulo que a gente está recebendo. Porque estávamos tão envolvidos na parte material, né? Na economia, de uma maneira geral, com as coisas que são do mundo. E agora a gente não precisa de muita coisa, porque não tem onde desfilar, não pode ficar saindo, né, batendo perna. E a gente, veja, estamos com saúde, não perdemos nada, muito pelo contrário, ganhamos, né, em valorização da vida, em valorização das amizades, o carinho pelas pessoas, não é? A saudade, e aí ele, quando liga, conversa um pouquinho, é uma maravilha. Que bom, conseguimos conquistar várias virtudes que estavam adormecidas em nós. É isso mesmo. é isso, gente. Então, Queridos, tá bom, gente. que nós possamos envolver em muito amor e carinho a Florinda mais uma vez,